Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal, Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre os Anunnakis. Já estamos caminhando para o final, vamos ter aí mais uns... vamos ter aí acho que mais um vídeo após esse, um ou dois vídeos após esse, né? Pra gente encerrar o assunto Anunnakis. E, como eu disse, né? Tem coisas que eu não podia deixar passar, que eu tinha que passar para vocês, as informações que eu tô compilando, que eu tô arrumando, que eu tô ajustando. E eu acho importante, né, vocês saberem tudo isso que eu tô trazendo aqui. Então, os vídeos estão ficando grandes, né, assim, estão ficando em várias partes, né, melhor dizendo, para poder eu conseguir passar as informações pedaço a pedaço, para não ficar assim muita coisa, né, para a cabeça de vocês. Então eu tô passando os vídeos assim de forma bem dividida para que vocês possam assimilar uma informação de cada vez. Hoje a gente vai continuar falando sobre os Anunnakis. Hoje o tema vai ser deuses ou extraterrenos, né? O que será? Deuses ou extraterrenos e Dragões do Espaço, parte 1. Tá? O próximo vídeo depois desse, a gente vai continuar com Dragões do Espaço, parte 2, né? Alguma coisa, algumas partes desse capítulo Dragões do Espaço, tem lá no vídeo dos Almarães, mas no vídeo dos Almarães eu dei uma resumida nesse capítulo, porque o foco não era falar dos Anunnakis naqueles vídeos, né? E como eu estou falando agora na 7ª cabeça da besta, que são os Anunnakis. Aí eu estou agora colocando basicamente inteiro o capítulo Dragões do Espaço para vocês. Então, a gente vai começar nesse vídeo falando se eles eram deuses ou extraterrenos. E logo após desse tópico, a gente vai comentar o capítulo Dragões do Espaço, parte 1. E no próximo vídeo, Dragões do Espaço, parte 2. Fica ligadinho aí com a gente, o vídeo tá muito interessante. Aguarde nossa vinheta, que nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto o fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, então para o secreto. Deuses mitológicos ou extraterrenos. No passado, os aliens mantiveram contato com vários povos e se passaram por deuses. Na verdade, foram adorados como deuses, pois o povo da época não entendia o avanço tecnológico dos aliens. Para o povo de Israel, os deuses de outras nações eram considerados demônios, agentes do maligno. Mas não eram seres invisíveis ou espíritos, eram aliens que poderiam aparecer ou sumir, pois tinham o poder da 4ª dimensão. Então, interessante a gente ver aqui, amados, que os israelitas, os nossos antepassados, as tribos de Ashurum, elas tiveram contato com estes seres e, apesar deles acreditarem que esses deuses das nações para eles eram considerados demônios, né? Agentes do maligno, eles não eram invisíveis ou espíritos, eles apareciam e sumiam, pois tinham o poder da 4ª dimensão, eles interagiam com eles muitas das vezes tiveram guerra contra eles, né? Guerrearam contra eles,
guerrearam contra os filhos Néfilins dos governantes das nações. Tiveram batalhas corpo a corpo com esses seres, né? Então, eles não eram seres invisíveis ou espíritos, eram aliens que poderiam aparecer ou sumir. Pois tinham o poder da quarta dimensão. Na Suméria, os deuses desciam nas torres, chamadas de zigurates, e mantinham relações com as prostitutas rituais, dando origem à linhagem Nephilim, uma raça híbrida. Foi assim que o DNA alienígena começou a se multiplicar na raça humana, e depois vieram outros contatos com outras supostas mitologias. Hoje, grande parte do DNA humano tem ascendência alienígena, especialmente entre os Illuminati, as famílias poderosas que governam o planeta. A própria Bíblia relata sobre os Néfilins, anjos que criaram corpos carnais para manter contato com os filhos da terra. Os que para a Bíblia e para o livro de Enoque eram anjos, nas tabuletas sumérias eram chamados de Anunnakis. O cientista Zecharia Sitchin tem estudado as tabuletas sumérias e descoberto segredos fantásticos. É claro que ele surtou e acha que o próprio Deus criador dos hebreus é um Anunnaki, coisa que eu tinha falado para vocês que era um pensamento teosofista, né? Que essa é uma ideia, né, dos escritos da Helena Blavatsky, da teosofia e do gnosticismo, né? Eles querem colocar Yahweh no mesmo patamar dos deuses sumérios, né? E dos deuses que vieram de outros planetas. Eles querem colocar Yahweh como se fosse mais um entre tantos, né? Mas, na verdade, isso é um surto, como o próprio autor aqui falou, né? Que isso foi um surto de Zecharia Sitchin. Apesar dele ter feito descobertas espetaculares a respeito da Suméria e dos Anunnakis, o fato dele colocar Yahweh, né, o deus dos hebreus, como um dos Anunnakis, né, é um surto para o autor. Tirando o surto, ele fez grandes descobertas. É claro que o Deus dos hebreus é outro. Os Anunnakis eram os mesmos anjos rebeldes que copularam com as filhas da terra, descritos na Bíblia e no livro apócrifo de Enoque. Zecharia Sitchin transcreveu das tabuletas uma história. Uma história estranha que os aliens vieram do planeta X, um planeta que tem uma órbita elíptica, entrando em certos ciclos de tempo em nosso sistema solar. Este planeta, também chamado de Marduk e Nibiru's, é do irmão gêmeo do Sol, a anã branca Nêmesis, que a gente falou no vídeo passado. O Sol e sua anã branca. Segundo as tabuletas sumérias, os Anunnakis desceram na Terra no passado e mantiveram contato com o povo sumério, ensinando a eles grandes segredos de arquitetura, metalurgia, criação de animais, agricultura e etc. Essas tabuletas são fantásticas demais e mostram a ligação entre os Anunnakis e as prostitutas rituais, mas também mostra comitivas deles visitando os sumérios como se fosse uma embaixada de outro país. É claro que a ciência não acredita nisso. O povo ocidental também não, mas eles acreditam que Yahweh abriu o Mar Vermelho e enviou seus anjos para pelejar por Israel, o que realmente aconteceu e está na Bíblia. Mas quando se trata de outra cultura, outra mitologia, o povo ocidental tende a ridicularizar e dizer que é lenda. Particularmente, eu creio no contato, pois o apogeu da cultura suméria fugia dos padrões da época. Segundo Zecharia, as tabuletas também falam das minas de ouro dos Anunnakis na Terra, na África, no Zimbábue, e como eles modificaram o DNA humano para que eles trabalhassem para os aliens. Há grandes mistérios nas tabuletas sumérias, e apontam para contatos entre humanos e seres das estrelas. O dilúvio foi uma guerra dos Elohims, os anjos do Criador, para impedir que estes seres controlassem a raça humana. Com isso, muitos Anunnakis fugiram para fora da Terra, perdendo esta guerra. E os Almarães, que tinham aliança com os Anunnakis, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos,
né? Aliás, eu já citei isso sobre essa aliança no vídeo dos Almarães e eu vou deixar registrado novamente sobre isso no vídeo dos Anunnakis. Então, por isso, muitos Anunnakis fugiram para fora da Terra, perdendo esta guerra, e os Almarães criaram refúgios nos fundos dos mares. O povo Anunnaki e o povo Amarã estão esperando a hora certa para entrar em confronto contra os anjos e os filhos de Abraão na Terra, pois na era aquariana haverá um Axis Mundi, um caminho aberto entre a Terra e outros mundos do universo. Na verdade, vários caminhos, vários portais. O Axis Mundi será temporal. Axis Mundi quer dizer um portal central, né? Um ponto de ligação entre a Terra e outros mundos, né? Seria o Axis Mundi. O Axis Mundi será temporal e ele abrirá vários portais espaciais na Terra. Estes seres do passado tentarão controlar o planeta. Hoje, várias ordens extraterrenas, para ser mais explícito, 22 dragões ou 22 raças já governam o mundo através das sociedades secretas e de híbridos entre nós. Mas a invasão Anunnaki dos Almarães será diferente, será física, em massa, como está em Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Arro. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apollyon. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Arro, a qual dizia ao 6º anjo que tinha as trombetas: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim que vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Apocalipse 9. Todo este relato aí está em Apocalipse 9. Estrela física ou cometa não tem chave,
será uma grande nave Anunnaki que invadirá a Terra e trará do fundo dos mares e dos mundos intraterrenos os almarães e outros seres intraterrenos invadindo a Terra por 5 meses num confronto terrífico. Então, eu vou ler essa parte mais uma vez para você fixar na sua mente. Estrela física ou cometa não tem chave. Será uma grande nave Anunnaki que invadirá a Terra e trará do fundo dos mares e dos mundos intraterrenos os almarães e outros seres intraterrenos. Os seres de Agartha seria o povo lá do mundo intraterreno da Terra Oca, os agartianos. Uma grande nave Anunnaki vai invadir a Terra e vai trazer do fundo dos mares e dos mundos intraterrenos os almarães e outros seres intraterrenos, provavelmente os seres de Agartha, invadindo a Terra por 5 meses num confronto terrífico. Na verdade, esta nave e os intraterrenos e almarães lutarão contra outra facção na Terra, contra a facção do Dajjal ou Anticristo do Oriente. Haverá confronto e confusão entre eles. O Eterno os lançará em confusão para que haja uma brecha no sistema rígido do governo global da besta, e assim os 144.000 e as 2 testemunhas do Apocalipse poderão pregar para o povo que está resistindo à marca da besta, poderão pregar para os outros dispersos de Achurum. Então, vai ter povo, vai ter pessoas que vão ouvir a pregação das 2 testemunhas e a pregação dos 144.000 eleitos, junto com as 2 testemunhas. E essa guerra entre a loja branca e a loja negra, entre os Anunnakis, os almarães e o povo intraterreno de Agartha, contra os escorpiões do Dajjal, do Anticristo, os reptilianos, vai fazer com que haja uma brecha no sistema rígido do governo global da besta, para que os 144.000 e as 2 testemunhas possam pregar para as pessoas naquele tempo. Ou seja, vai haver salvação, vai haver pregação para despertar aqueles que ainda não estarão sabendo que fazem parte das 12 tribos de Achurum, para despertar aqueles que estarão espalhados no mundo todo sem saber que são descendentes de Abraão. Então, amados, é muito forte essa informação, né? Que, na verdade, essa passagem de Apocalipse 9, onde uma estrela cai no mar com a chave do poço do abismo, é interessante ele citar aqui que estrela não tem chave, né? Então, o que vai acontecer aqui é justamente que haverá uma invasão dos Anunnakis e eles vão abrir ali os portais da onde sairão os almarães do fundo do mar e os povos intraterrenos da Terra Oca de Agartha. E aí vai começar uma grande guerra, uma confusão entre eles que o Criador vai lançar para que haja uma brecha para se pregar a promessa de Yahushua para as pessoas que estarão ali resistindo e para despertar o restante dos remanescentes das 12 tribos que ainda não sabem da sua identidade, não sabem que são descendentes de Abraão, espalhados nos 4 cantos da terra. Isso tudo é muito interessante e é muito forte, pelo menos para mim. Então, uma brecha no sistema rígido do governo global será aberta com essa guerra, com essa invasão, onde as 2 testemunhas do Apocalipse e os 144.000 poderão pregar aos filhos de Abraão em todo o mundo, levantando um exército imenso para lutar por Yahu. Hoje, sociedades secretas usam observatórios no mundo todo para monitorar a aproximação do planeta X, base dos Anunnakis, né? Planeta X é só, Nibiros é só uma base, na verdade eles são de Sírios, em nosso sistema solar. Sites mentirosos da Loja Branca têm publicado fotos e filmagens do planeta X no céu. Grande bobagem. Mesmo quando estiver em nosso sistema, ele apenas será um ponto pequeno no céu, apenas visto por telescópio.
O que invadirá a Terra é uma nave deles quando eles se aproximarem de Plutão. Por isso, não acreditem em mentiras da internet. Hoje, sociedades secretas têm filmado e fotografado a aproximação do planeta X, mas isso está sendo abafado pela ciência oficial, pois ainda não chegou a hora de revelar isso ao mundo. Preparem-se para o apocalipse. Tudo o que está nas profecias vai acontecer. A Fênix renascerá das cinzas. Os seres antigos que controlaram o planeta, aliens que foram banidos pelos anjos, voltarão e tentarão controlar nosso mundo. Não é à toa que o dinheiro virtual do anticristo que será lançado quando ele tomar o poder será chamado de Fênix. Então, amados, com tudo isso, né, nós vemos aí que a aproximação de Nibiru, né, não vai chegar tão perto da Terra assim a ponto de ser visto. Vai ser um pequeno ponto no céu, mas que ele vai mudar os campos vibracionais da Terra para abrir os portais para as naves dos Anunnakis invadirem a Terra, né? Isso é o que será visto pelas pessoas e não o planeta X se aproximando, né? O que vai acontecer é exatamente isso. Eles vão chegar, quando eles chegarem na Terra, eles vão abrir o poço do abismo, vão libertar os almarães das suas bases no fundo do mar e ainda vai abrir os portais para que os agartianos lá da Terra Oca saiam também para a Terra. E durante 5 meses haverá confrontos aqui e coisas terríveis vão estar acontecendo, mas nessa brecha as 2 testemunhas do Apocalipse, mais os 144 mil, vão estar pregando. Vai ser uma brecha no governo da besta, né? Porque durante os primeiros 3 anos e meio, a loja branca e a loja negra terá um acordo, terá uma aliança, e eles governarão juntos e perseguirão juntos aqueles que rejeitarem o governo deles. Mas após eles conseguirem aí êxito no propósito deles, e conseguirem eliminar todos aqueles que eles conseguiram capturar, o anticristo ele vai quebrar o acordo dele com Maitreya e aí vai começar uma guerra entre eles. E aí vão ser Anunnakis, Almarães, Agartianos da Terra Oca entrando em guerra contra reptilianos e os escorpiões e o exército da besta, do anticristo, do Dajjal. E no meio dessa guerra, que vai ser terrível entre eles mesmos, a confusão que Yahweh vai lançar entre eles mesmos, vai surgir essa brecha para que a promessa seja pregada, para que se despertem os outros filhos de Abraão que vão estar espalhados nos 4 cantos da terra, para que eles saibam da sua identidade, saibam que são descendentes de Abraão e se juntem ao exército de Arro e de Arruxua contra esses seres. Então tudo isso é muito importante e o autor ele faz um apelo para que a gente se prepare, porque está chegando a hora de ser chamado, está chegando a hora do grande confronto, está chegando a hora da decisão. Na verdade, a nossa decisão é agora. Escolha estar do lado de Arro, escolha estar do lado de Arruxua. Busque o Criador com todo o teu coração, se interesse pelas coisas do alto, pelas coisas do Criador, pelas escrituras, pelo conhecimento das coisas dos últimos dias. Não se apegue mais a coisas dessa vida, desse mundo. Viva a sua vida conforme as necessidades que você, por ainda estar aqui, precisa. Mas tire o teu tempo com o Criador. Tire o teu tempo para estar meditando nas escrituras e orando em todo o tempo, pedindo a Yahweh para te mostrar se você está pronto para a vinda dele. E para ele te mostrar se existe algo na tua vida que precisa ser consertado. A hora é agora. Que a gente possa ouvir o chamado e possamos alertar o máximo de pessoas que a gente puder a respeito de todas essas coisas que estão para acontecer. Então, o autor lhe faz esse alerta, porque a hora está chegando. Então, amados, é muito interessante tudo isso. E nós ainda vamos continuar a respeito de tudo o que há de acontecer. Ainda temos mais coisas ainda para relatar a respeito dos Anunnakis. E nosso próximo tópico, nós vamos continuar relatando mais coisas, mais
informações para vocês a respeito desses seres, né? Então, segura aí um pouquinho que já eu retorno com mais informação. Dragões do espaço. Na Bíblia, há 3 designações de forças múltiplas infernais. Elas são os dragões, os escorpiões e as serpentes. Os escorpiões são a guarda secreta do Anticristo, o comando maligno da morte sobre a terra, a elite de Satã sobre a terra. As serpentes são os filhos de várias ordens que controlam a terra. Eles são o governo oculto do mundo, o governo do Oriente, os filhos de 2 raças do Oriente unidos em ordens secretas. Os dragões, por sua vez, são os filhos do espaço, são invasores siderais, os filhos do oculto no céu estrelado. São os generais da batalha da morte sobre a terra. Os generais que estão por trás dos escorpiões e das serpentes. Atualmente, a terra possui um selo de Arro. Estamos no tempo da graça. A terra ostenta um selo de proteção, pelo qual estes dragões não podem se manifestar sobre a terra, e é por isso que eles usam as sociedades secretas como porta-vozes. No passado, eles se manifestavam sobre a terra, tanto que antes do dilúvio está escrito que os filhos de Arro, anjos, chegaram até a se prostituir com as filhas da terra. Havia um intercâmbio entre os seres do espaço e os humanos, um intercâmbio sideral. E isto está retratado na mitologia e lendas de todos os povos, de eras passadas. Os deuses ou dragões desciam sobre a orbe. Era normal a aparição de humanoides entre os humanos e de carruagens de fogo nos céus. O satanismo atual admite que existiu este contato entre homens e deuses ou daimons e procuram reproduzir estes contatos em suas cerimônias, invocando os demônios na forma de íncubos e súcubos, demônios sexuados femininos e masculinos. Podemos ter uma ideia de como funcionava esta mitologia, que na verdade era a descida de seres de mundos superiores, planetas em dimensões mais avançadas, tanto pela vibração como pela tecnologia. Na epopeia dos Sumérios, recentemente as tábuas sumérias de escrita cuneiforme foram decifradas e estão nos dando uma luz maior sobre este contato Anunnaki ou Nephilim de anjos caídos com humanos, que constituíram eles como deuses e os adoraram. A seguir, vamos estudar um documento sumério importante para compreendermos este fenômeno. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres eram os Anunnakis, os do céu que estão na terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu, humanoides gigantes vindos do planeta Nibiru e que, devido a problemas no seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização do nosso planeta por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo mega-cientista Enki, Senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações. Eridu, lar longínquo construído. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito, mas à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorado por Enki. Sem perda de tempo, ele partiu para o continente africano. Com uma equipe, e ergueu o complexo Abzu. O ouro obtido nas minas da região iria ser transformado em embarcações até a Mesopotâmia para derretimento e refinamento. Em seguida, os lingotes eram enviados através de uma nave de carga até outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe que levava o precioso metal para Nibiru.
para ser usado como partículas suspensas na atmosfera, a fim de conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição, liderada pelo comandante Enlil, senhor do comando, meio-irmão de Enki, e logo os Anunnaki ergueram um gigantesco complexo logístico nas imediações do Monte Ararat. Enki e Enlil eram filhos do governante de Nibiru, Anu, senhor das alturas, e rivais devido ao fato de que, mesmo sendo primogênito, Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono nibiruano, mas sim Enlil. Posteriormente, uma terceira missão foi enviada, liderada pela médico-geneticista Ninti, Senhora da Vida, meia-irmã dos dois líderes, acirrando a disputa entre eles. Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnakis, que já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais de 300 em órbita, uma série de conflitos culminou em um motim durante uma inspeção de rotina nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas improvisados como operários mineradores, reclamavam das tarefas designadas, pressionando Enlil. Informou a Anu sobre a revolta. Na verdade, os cientistas de Nibiru, os cientistas Anunnakis, improvisados como operadores e mineradores, estavam reclamando com Enlil sobre essas tarefas que não eram as especialidades deles. Eles eram cientistas e tinham que ficar minerando ouro, Então eles começaram a reclamar com Enlil. Pressionado, Enlil informou a Anu sobre a revolta e se dispôs a abandonar o comando da missão e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada e Anu, tendo vindo à Terra, exigia que os líderes do motim se rebelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro e as reivindicações dos Anunnakis eram justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal. Enki imediatamente ofereceu uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração e desde que a marca dos Anunnakis, DNA, pudesse ser colocada nele, em que se referia a uma espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. Não obstante, Enki sabia que esse primata, assim como todos os seres da Terra, possuía material genético compatível com os de Nibiru, porque aqui a vida teria se iniciado com esporos orgânicos trazidos de lá, após a colisão com Tiamat. Esse tipo de fenômeno denominado panspermia cósmica, segundo cientistas de vanguarda, é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnakis. Essa história, pessoal, de a colisão com Tiamat é uma história antiga que é contada pelos sumerianos de que a Terra ela teve origem com a colisão do planeta Tiamat, um planeta aquoso, com um planeta... A colisão do planeta... Eu só não me lembro qual foi o outro planeta que colidiu com Tiamat, que deu origem à Terra. Não sei se foi o planeta onde viviam os nibiruanos, tem uma história aí de... Então, pelo que consta, não estou lembrando qual é o planeta que entrou em colisão com Tiamat, e dessa colisão, surgiu aí o planeta Terra, o que eles chamam a ciência chamou de Big Bang. Na história dos Anunnakis foi a colisão de Tiamat com um outro planeta
que dos restos cósmicos, né, da poeira cósmica, a partir de milhões de anos, deu origem à Terra, né, formou um novo mundo. Na verdade, o escritor, ele disse numa conversa comigo que essa história da colisão do planeta Tiamat com esse outro planeta que deu origem ao nosso, está se falando de guerras, né? Foi uma guerra que houve, uma guerra dos anjos do Criador com os seres desse planeta e da explosão da destruição desse mundo, né? Acabou gerando aí a Terra na história dos sumérios, né? Há muitos e muitos milhões de anos atrás, num ciclo distante da Terra, né? Que essa questão toda da colisão, isso simboliza as guerras que foram feitas entre a Loja Branca, entre os seres das Pleiades, entre os Anunnakis e os anjos do Criador, né? Essa colisão simbolizam essas guerras, né? Que acabou fazendo com que todos esses seres que estavam em guerra contra os anjos do Criador migrassem para a Terra, né? Na verdade seria isso, eles migraram para a Terra depois do mundo deles passarem por destruições dessas guerras contra os anjos do Criador, né? E aí os sobreviventes dos planetas deles foram trazidos para colonizar a Terra, né? E aqui mexeram com os primatas, mexeram com um povo que já havia aqui, né? Supostamente já havia os dinossauros aqui e criaram os seres reptilianos. Eles são humanoides feitos a partir do DNA do dinossauro, e aí criaram-se os homens répteis. E aí teve mais uma guerra aqui, né? E com isso tudo, em vários ciclos de tempo, os Anunnakis chegaram aqui depois desses ciclos, né, para extrair o tal minério e sabiam que os primatas que evoluíram aqui naturalmente, né, que foram colocados aqui para evoluir naturalmente, tinham algumas partículas do planeta deles, tinham resquícios de DNA do planeta deles, já que a Terra ela se originou a partir dos refugiados dessas guerras entre os planetas dos Anunnakis, entre Vênus, entre as Pleiades, entre Capelas, guerras de Órion, né? Todas essas guerras que foram rebeliões contra o Criador, e os anjos do Criador pelejaram contra esses planetas que estavam se rebelando contra o Criador, e todos eles, né, acabaram pela destruição dos seus mundos, vindo colonizar a Terra em tempos imemoriais. Então, os Anunnakis sabiam que o primata que estava evoluindo na Terra naturalmente tinha alguma coisa, resquício dos planetas deles. Então, na unidade médica de Absu, Enki e Ninti concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo in vitro com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, que a gente viu lá no videozinho, né, no anime que tem dos Anunnakis, que, aliás, se vocês quiserem saber da onde eu tirei aquelas imagens de anime dos Anunnakis, tem um filme aí no YouTube, né, sobre os Anunnakis. É só você colocar aí no YouTube filme de Anunnaki, filme anime de Anunnaki, né? Acho que é Senhores do Vento, né? Anunnaki Senhores do Vento, é alguma coisa assim, o anime, tá? Tem lá o filme completo. Então, a gente viu numa das partes desse anime, né, essa experiência que eles estavam fazendo para tentar criar um ser mais adaptado, né, um primata evoluído com o DNA deles, para fazer o trabalho de mineração para eles e tirar lá, né, os coitados dos cientistas Anunnakis do trabalho de mineração. Então eles pegaram o hominídeo, fizeram essa inseminação artificial aí
e colocaram as primeiras tentativas foi no ventre do próprio primata, do próprio hominídeo, sendo que o ventre desse hominídeo não estava sustentando a gestação, então os seres estavam saindo com defeitos. A gente viu isso numa parte desse anime, né? Que os seres estavam saindo defeituosos, com problema genético. E aí, quando eles colocaram essa inseminação no ventre da Ninti, né? Da Anunnaki Ninti, aí conseguiram criar o primeiro ser evoluído do primata com a raça avançada, como diz lá no próprio desenho, né? Então, após muitas tentativas e erros, estava criado um modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humano-alienígenas na Terra, que, contudo, eram estéreis. E à medida que os Lulu, foi o nome que eles deram para os primeiros Homo sapiens híbridos que eles fizeram, né? Foi os Lulu, trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África. Os Anunnaki que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Poxa, vocês aí criaram aí um ser evoluído para ajudar vocês na mineração, a gente também quer essa bagaça, né? A gente também quer ter os nossos luluzinhos aqui, né? Vamos botar assim, né? Porque foi assim que eles chamaram. A gente também quer aqui uns luluzinhos para fazer o trabalho pra gente. E aí, os seus colegas começaram a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar das objeções de Enki e Enlil, apoderou-se de um grupo. Apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, Eridu. Então, esta matéria acima foi retirada das observações do cientista palestino Zecharia Sitchin, que estudou as tábuas sumérias sobre os Anunnakis. Ele estudou estas tábuas e tirou suas próprias conclusões. Ele procurou centralizar tudo no seu trabalho, chamando até os Anunnakis de anjos da Bíblia. E assim por diante. Há um pouco de exagero nisso. Os Anunnakis e Néfilins eram, na verdade, os anjos caídos que, segundo o livro de Enoque, criaram corpos terrestres para coabitar com as filhas da terra, dando origem aos gigantes, como está no livro de Gênesis. Mas é muito interessante saber como os sumérios contemporâneos da tradição oral do livro de Gênesis entendiam o fenômeno Néfilim. Zecharia dá outra interpretação ao fenômeno. Não sexo ritual, mas abdução e mudança do DNA humano nas naves, como fazem hoje os Greys. O assunto é muito complexo, mas ainda hoje muitas ordens satanistas praticam o sexo ritual para criar a raça híbrida, como queriam os Anunnakis no passado. O governo mundial do Anticristo será a ascensão de líderes poderosos que têm o gene humanoide ou Anunnaki alterado. Atualmente, com o selo da graça, não é mais possível este intercâmbio aberto entre a Terra e seres do cosmos. Só através de sociedades secretas, no sexo ritual, ocorre a estação de íncubos e súcubos, onde humanos têm relação com demônios. O que ocorre em massa hoje em dia, eles querem criar uma raça híbrida, a raça do Anticristo. Outra forma é através do projeto secreto dos Greys abdutores, retirando óvulo e esperma de milhares de pessoas no mundo. O contato físico é bloqueado, mas o contato da abdução, que ocorre da quarta dimensão sobre a nossa terceira dimensão, vem ocorrendo em grande escala. O contato físico foi proibido pelos anjos da luz, mas os Anunnakis, os anos Greys, conseguiram modificar isso, utilizando as abduções em massa a partir da quarta dimensão. A investida dos dragões do espaço para controlar a Terra continua, agora através dos Greys. A humanidade atual cresceu cega, não sabendo da existência da pluralidade de mundos habitados. A verdade é acobertada, e isto com a permissão de Arro, que deseja dar ao ser humano
a oportunidade de atingir a glória sem a interferência dos filhos do espaço e suas culturas doentias.